Olá, eu sou o Alessandro Saad, professor de matemática, e a aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas para os ângulos notáveis. Vamos lá? Então, para um triângulo equilátero, o que nós temos num triângulo equilátero? Ó? O triângulo equilátero ele tem os três lados iguais, tá? Que a gente chamou de L. Então aqui, ó, a gente chamou de L, né? Vou mais uma telinha aqui, ó. Então vamos considerar o triângulo equilátero aqui da figura, tá? A medida de cada ângulo interno é de 60 graus, então aqui é 60 graus, aqui é 60, ó. Só que eu dividi, né, eu tracei a altura como um triângulo equilátero, essa altura dividiu aquele ângulo de 60 em dois ângulos de 30, tá? Formando então, ó, uma um triângulo retângulo AHC, tá? Onde o ângulo H aqui é de 90 graus, tá? Então nós temos um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Então agora a gente vai conseguir, vai encontrar agora algumas razões, que a gente vai chamar de razão trigonométrica especial, né? Os ângulos especiais, que vem a ser o seno de 30 e de 60 graus. Seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus, tá? Então, em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos o seno de 30 graus. Ó, em relação aos 30 graus, ó, o cateto oposto, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é L sobre 2. É o lado sobre 2. E a hipotenusa, tá aqui a hipotenusa, ó, é L. Né? Então, sobre L. Tá? Ó, uma divisão de fração, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a segunda é L, né? Vai ficar 1 sobre L. A gente cancela o L com L. Vai ficar 1 meio. Então, seno de 30 igual a 1 meio. A gente vai guardando esses valores aí. Depois eu tenho cosseno de 30 graus. O cosseno ó, é o cateto adjacente. O cateto adjacente ao 30 é esse aqui, ó. É a altura H, que é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é L. Isso aqui vai ficar assim, ó. Mantém a primeira, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Vai ficar 1 sobre L. A gente cancela o L com o L, vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é a cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é L sobre 2. E o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. A gente mantém a primeira, então L sobre 2, e multiplica pela segunda invertida. 2 sobre L raiz de 3. Eu cancelo 2 com 2, o L com L, eu vou ficar aqui no numerador 1 e no denominador raiz de 3. Tá? Para ficar bem corretinho, a gente vai racionalizar o denominador. De que forma? Multiplicando numerador e denominador por raiz de 3. E aí eu vou ter então aqui, ó, raiz de 3 raiz de 3. E aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Tá? Então, para o seno, cosseno e tangente de 30 graus, está aqui calculado. 1 meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o ângulo de 60 graus. Ou seja, o seno de 60 graus ó, vai ser igual. Agora aqui mudou o cateto, o 60 está aqui, ó, o cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2 e o cateto adjacente é L sobre 2. A hipotenusa continua L. Então, o cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa L. Tá? Então, vai ficar assim, ó, L raiz de 3 sobre 2 vezes 1
1 sobre L. Cancelo o L com L e me sobra aqui, então, ó, na multiplicação, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, ó, é o cateto adjacente, que é L sobre 2, divididos pela hipotenusa, que é L. Então, fica L sobre 2 vezes 1 sobre L. Cancelo o L com L, fico 1/2. E por último, né, a tangente de 60 graus. Opa, faltou uma bolinha aqui. E aqui também faltou uma bolinha. Tangente de 60 graus, que é o cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, divididos pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Aqui a gente mantém, então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, vezes 2 sobre L. A gente cancela o 2 com o 2, o L com L, tem como resultado somente o raiz de 3. Então, aqui, ó, vamos guardar esses valores aqui na nossa memória, tá? Agora, vamos dar, então, a gente calculou, então, seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30 e 60 graus. Vamos ver como é que a gente calcularia para o ângulo de 45, tá? Então, nós vamos ter aqui um triângulo isósceles, né, com dois ângulos de 45 graus, ó, onde os catetos medem L, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente vai medir L, e a hipotenusa vai medir L raiz de 2. Tá? Então, nós vamos ter as seguintes razões trigonométricas para o ângulo de 45 graus. Então, nós vamos ter o seno de 45 graus, que vai ser... E o cateto oposto a 45 vai ser L, e o cateto adjacente, perdão, a hipotenusa, né, é L raiz de 2. Isso aqui dá... A gente vai ter que... Cancelamos o L com L, ó. Eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Racionalizando os denominadores, ó, o denominador, perdão, vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Tá? Vamos ver o cosseno. Cosseno de 45 graus. Bom, o cosseno é o cateto adjacente, que é L, divididos pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Pá, deu a mesma coisa, cancelei, eu fiquei com 1 sobre raiz de 2, né? Racionalizei o denominador, fiquei com raiz de 2 sobre 2. Já a tangente, ó, de 45 graus, é o cateto oposto ao 45, que é L, e o cateto adjacente também é L. L sobre L, cancela, né? Tem 1. Então, aqui eu tenho a tangente de 45, que é 1, e seno e cosseno de 45, que deu raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, a gente vai usar mesmo para valer, a gente fez a demonstração aqui, mas a gente vai usar mesmo para valer, uma tabela de valores muito importantes. A gente vai montar uma tabela, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas, tá? E nessa tabela a gente vai fazer isso aqui, ó. Na primeira linha a gente vai colocar ali, então, ó, a gente vai deixar um quadradinho aqui em branco, tá? E vai colocar 30, 45 e 60, nesta ordem. E na coluna, que na primeira coluna, a gente vai botar seno, cosseno e tangente nesta ordem. E aí, eu vou fazer, a gente vai montar assim, vou cantar uma musiquinha, né? Cantar bem devagarinho, depois eu faço mais rapidinho. Ó, a gente faz assim, ó, nessa ordem. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça a raiz no 3 e no 2. Então, a raiz no 3 e no 2. Olha, tá saindo aqui, ó. Tá? A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, vamos agora mais rapidinho. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2.
Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É a musiquinha de Natal, tá bom? Um presente para vocês. E essa é a tabelinha que nós vamos utilizar para resolver os nossos problemas, que eu já coloco agora a seguir. Então, aqui o primeiro problema. Um foguete é lançado sob um ângulo constante de 30 graus. 30 graus é um ângulo notável. A que altura estará o foguete quando tiver percorrido em linha reta a distância de 3 km? Vamos fazer o desenho. Então, ele foi lançado sob um ângulo de 30 graus e andou... e ele quer saber a altura, né, que o foguete vai estar quando ele tiver percorrido em linha reta. Ele percorreu 3.000 metros. Qual é a altura? Então, essa altura aqui, a distância percorrida é a hipotenusa. E a altura é o cateto oposto. A relação, ou seja, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de quem? Seno de 30 graus. Vamos olhar na tabelinha quanto que... Bom, o seno de 30 graus é o cateto oposto, ou seja, é x sobre a hipotenusa, que é 3.000. Vamos olhar na tabelinha quanto que é o seno de 30. Seno de 30, 1/2. Então, a gente vai substituir, no lugar de seno de 30, a gente vai botar 1/2. Aqui ficou mais fácil, Agora eu multiplico em cruz, multiplico cruzado. X vezes 2, ou seja, 2x. 3.000 vezes 1, dá 3.000. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 3.000 divididos por 2. X, que é a altura, é igual a 1.500. 1.500 o quê? 1.500 metros. Fácil, né? Muito fácil, gente. Vamos ver o próximo exemplo, Vamos lá. Uma árvore projeta no solo uma sombra de 2 metros quando o sol se encontra a 60 graus acima do horizonte. Qual é a altura dessa árvore? Vamos ver o desenho, Então, aqui está a árvore, aí o sol por cima da árvore projetou ali um ângulo de 60 graus, né? Fazendo uma sombra de 2 metros. Então, a sombra tem 2 metros e a altura da árvore, né, é o que eu chamei de x. Em relação à sombra da árvore, vem a ser um cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, esse aqui é o cateto oposto e a altura é o cateto adjacente. A relação entre cateto oposto e cateto adjacente, coca, é a tangente. Tangente de quem? Tangente de 60 graus. Cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente. Vamos substituir. Bom, a tangente de 60, vamos lá, vamos voltar rapidinho aqui. Tangente de 60, raiz de 3. Vamos lá de novo. Então, no lugar da tangente de 60, a gente vai botar raiz de 3. O cateto oposto é 2 e o cateto adjacente eu não sei, é o x. Aqui vamos botar 1 aqui, Aí a gente vai ter que raiz de, multiplicando em cruz, eu vou ter raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 1, que é 2. O raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar 2 divididos por raiz de 3. Aqui, racionalizando o denominador, que a gente já tinha falado anteriormente, a gente vai multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador. Aqui o numerador eu vou ficar com 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 que é 3. Tá? Se eu quiser encontrar, a gente pode usar para encontrar um número, já que a gente, né, porque eu quero saber a altura da árvore, né? Eu posso usar então aqui, raiz de 3, ele é aproximadamente 1,73. Então vamos substituir aqui, tá? Ou seja, 2 vezes 1,73 divididos por 3. 2 vezes 1,73 dá 3,46. Eu tenho aqui calculado.
divididos por 3, isso aqui vai ficar 1,15, ou seja, 1 metro e 15 centímetros, tá? E está resolvido o nosso problema. Tá bom? Fácil, né? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.